continuando aí nossa introdução ao Tanar, ao Antigo Testamento, onde nós abordamos aí a parte da cosmogonia, vimos aí algumas questões sobre a influência, né, que Moisés, ele e todo o povo de Israel, né, que esteve ali no Egito, eles sofreram dentro da sua cosmogonia, da sua maneira de enxergar a criação. E nós vimos também ali algumas questões sobre o período de cativeiro, né, que nós temos os textos ali que vão divergir entre 400 a 430 anos, e vimos a questão também daquela narrativa que Estevão vai dar um número X de pessoas que chegou ao Egito, sendo que quando nós vamos observar a narrativa, eles vão dar um número bem mais abaixo, ali nas 70 almas. Mas aí, quando a gente vai para a questão de que ele vai olhar a peregrinação, né? Então, cada escritor, ele tem uma forma de expressar, cada escritor está olhando com a sua ótica própria para fazer a narrativa. Então, uns vai colocar a questão somente Jacó e seus filhos entrando, sendo que José já está no Egito, e somando com os filhos de José, nós temos 75 almas. E aí, a questão também dos 400 anos, que Deus vai falar com Abraão, né? Em Gênesis 14, Deus fala que o povo que nasceria dele seria escravizado por 400 anos, e aí nós vamos ver que depois a narrativa vai dizer que eles passaram 430 anos de cativeiro. E quando nós vamos entender como é que é essa divergência aí de informação, qual que é a divergência? Aí nós vamos ver que, na verdade, o escritor que falou 430 anos, ele está somando a peregrinação do povo, não propriamente do período em que eles começaram a ser escravizados, mas da peregrinação que Abraão, Isaac e Jacó, eles tiveram com suas descidas ao Egito. Então ele vai somar essa peregrinação juntamente com o período de cativeiro, e aí soma isso aí dentro dos 430 anos, tá? E nós vamos aí continuar também, nós vamos ver também que tem também essa questão da peregrinação no deserto. Nós falamos 40 anos de peregrinação, e quando a gente vai olhar a soma de peregrinação, nós vamos ter 38 anos de peregrinação. Então, tudo isso a gente conta, todas essas nuances aí, parece ser uma divergência, mas não é. Então, a gente tem que entender o pensamento de cada escritor, a informação que ele está dando, buscar porque que ele está dando aquela informação, para a gente chegar à veracidade do texto e ver que os textos eles não estão divergindo. Na verdade, cada escritor está tendo a sua forma de como expressar a narrativa, né? Então, nós temos, devido ao tempo de duração de servidão no Egito, o povo acaba acostumando com o sistema idólatra e politeísta, que devido ao tempo acabaram recebendo influências religiosas dos deuses do Egito, sendo necessária uma purificação de seus corações através de milagres e sinais que os fariam retornarem ao Deus de seus antepassados. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Então, este momento em que Deus ele vai manifestar as pragas, ele vai manifestar estes sinais, tá? Combatendo cada deus no Egito. Tá? O politeísmo no Egito ele será combatido através dos sinais que Deus ele realizará através de Arão e Moisés. Tudo isso para mostrar que, na verdade, o Deus Criador dos céus e da terra é aquele que está a favor do povo hebreu. Então, quando Moisés ele vai ao faraó, e o faraó ele acaba endurecendo o seu coração para que não deixar o povo ir, então aquilo ali é um propósito que Deus está usando para manifestar a sua glória, manifestar o seu poder e mostrar não somente para os egípcios, que são politeístas, quanto para também o povo de Israel, que é um povo também que está com essa mentalidade politeísta. E Deus ele vai manifestar os seus sinais e mostrar o verdadeiro poder e o domínio que ele tem sobre a natureza. Tá? Então, nós vemos aí que até os discípulos de Jesus, eles vão ter certa dificuldade quando eles veem a ação da natureza. Quando Jesus ele vai repreender o vento e o mar, eles vão perguntar, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, ali nós podemos fazer uma
uma conjectura, uma colocação variada aí com o povo diz que está, né, o povo que está saindo do Egito. Eles no deserto eles sempre terão essa dificuldade de entender quem foi que os tirou do Egito. Isso tudo vai acontecer através de sinais. Então Deus ele vai se revelar ao povo no meio do deserto. É no deserto que Deus ele se revelará na sua, vamos dizer assim, não vou dizer na sua totalidade, né? Mas ele se revelará com mais força, com mais ênfase, né? E ele vai se revelar no deserto. Porque quando no Egito, Deus vai fazer sinais no Egito para mostrar para os egípcios e para o seu povo que ele é o Deus único e verdadeiro. Já no deserto, Deus precisa mostrar somente para o seu povo que ele é o mesmo Deus que tirou eles do Egito com um forte braço estendido, é o mesmo Deus que está conduzindo eles do deserto, que é onde Deus ele vai trazer as suas mitzvot, né, os seus mandamentos, os seus preceitos. Então ele vai ali colocar essas ênfases, onde serão entregues o que os judeus chamam de as 10 palavras, que nós conhecemos como 10 mandamentos. Aí Deus vai começar a falar com este povo, a se revelar, a ter uma intimidade maior com este povo, tá? Tanto é que no momento em que o povo estiver no Monte Horebe, eles vão ali, Deus vai pedir Moisés que santifique o povo, que reúne o povo, porque ele quer falar com o povo, ele não quer apenas estar andando, guiando o povo, ele quer ter um contato maior com o povo, uma intimidade maior com esse povo, ele quer falar com esse povo. E quando o povo está no pé do Monte Horebe, quando Deus desce numa montanha, né, com relâmpagos, vozes, trombetas, trovões, né, o pico da montanha escurecido em nuvens, densas nuvens, e aí o povo, eles ouvem a voz de Deus, tá? Porque quando Deus vai mandar o povo se santificar para se chegar, eles vão dizer para o Senhor, o que ele fará, o que ele falar, faremos, ouviremos e faremos. Aí nós vimos aquela questão das luzes, né, desse resplandecer de luz, que é o ouro na face de Moisés, tá? Este ouro, essa luz que resplandece na face de Moisés, nós vimos essa questão deste ouro aí lá também. Então, quando Deus ouve, eles dizendo que eles ouvirão e farão, então Deus agora quer já chegar ao povo. Deus não quer simplesmente estar somente na coluna de nuvem e coluna de fogo. Ele quer chegar ao povo. Então, nesse momento, Deus ele desce da montanha, mas o povo teme. O povo vai temer o Senhor. Então, o Deus agora, o que ele precisa fazer? O que ele vai fazer? É o que nós conhecemos como tabernacular. Ou seja, ele vai, né, do Monte Horebe, ele já vai dar ordem a Moisés, direcionar a Moisés que construa a tenda do sacrifício ou o Mishkan, né, o tabernáculo, e nesse tabernáculo ele vai se apresentar no lugar santíssimo, onde Moisés ele estará tendo intimidade com Deus. E cada momento que Moisés entra no Mishkan, no lugar santíssimo, ele vai ter uma intimidade com o Senhor. Deus vai falar com ele, ele vai falar com o povo, e a sua face, cada entrada, a sua face resplandecerá. Então aí Deus ele vai começar a se revelar para este povo ali no meio do deserto. Então, voltando aqui ao nosso assunto, diante de todo esse discorrimento aí, nós entendemos que essas pragas são manifestações de Deus para mostrar que aquele Deus que ele supostamente diz, no caso, o Rio Nilo, né, que é o Deus da vida ali, né, aquele que dá vida para todo o Egito, então Deus vai transformar as águas em sangue. E aí sucessivamente nós vamos ver podemos colocar assim, né, este desafio ou este encarar esta batalha de Deus contra os deuses egípcios. Aí não dá nem para colocar nesse tempo que os deuses egípcios eles não vão manifestar-se em nada como o Deus Baal, né, dos profetas de Baal lá de Jezabel. Então vamos lá. Vamos ver como é que ó. Isso se deu no confronto entre Deus e Faraó, que se considerava um Deus, entre muitos outros que eram venerados em todo o Egito. Cada praga derramada sobre o Egito era, na verdade, a mão de Deus sobre um determinado Deus egípcio, revelando que só o Senhor é Deus e não há outro. É o que está escrito em Isaías 45:5, que fora de mim não há outro Deus. O confronto contra os deuses do Egito. Primeiro ponto, confronto entre os deuses do Egito. Vai de Êxodo capítulo 7 ao versículo 14 a 25, né? As águas se tornam em sangue
Deus transforma as águas do rio Nilo e de todo o Egito em sangue, confrontando assim o guardião das águas do Nilo, mostrando que ele não podia guardar o Nilo do Deus vivo, e esse Deus que era o guardião das águas do Nilo se chamava Tinum. Tá? Então, esse Deus que os egípcios tinham ali para venerar diante do Nilo é o tal Tinum, onde eles ofereciam sacrifícios, tá, a este Deus Tinum, que era o protetor do Nilo, porque o Nilo trazia vida e esse Tinum era o Deus da vida. Então, junto a esse Deus, tinha o espírito do Nilo, que era o Deus Ra, que foi ferido mortalmente quando as águas do Nilo foram transformadas em sangue, pois as águas do rio Nilo eram consideradas o sangue de Osíris. Tá? Então, quer dizer, os egípcios, dentro da sua cosmogonia, eles, dentro do seu panteísmo, aí eles dizem que as águas do Nilo eles traziam vida, porque era o sangue do próprio Deus, Nilo, né? Então, que era o sangue dele que corria, e esse sangue trazia vida. E aí nós vemos o que aqui? O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui praticamente um paralelismo, né? Porque o sangue de Jesus ele traz vida para o cristão, né? Ele traz vida, só que o escritor dos Hebreus, ele vai ser bem claro que o sangue de touros e bodes, né, e o derramar de uma novilha, não trazia em si a purificação, mas o sangue de Cristo, ele como sacrifício perfeito, ele traz purificação ao seu povo. Então aqui nós vemos que é um paralelismo, né? Claro que nós estamos no contexto do Tanar, do Antigo Testamento, mas nós vemos aqui o quê? Uma alusão também aí a esse, ó, que nós cremos no poder do sangue de Jesus, e ali eles consideravam como sendo o sangue de Osíris, tá? Um dos maiores deuses do panteão egípcio. Nesta praga, Deus estava derrotando 2 deuses e humilhando um terceiro. Com isto, o povo começa a ver o poder do verdadeiro Deus e se manifestando. Então, Deus vai começar a manifestação da sua glória, do seu poder, para se revelar a este povo dentro do Egito e para os egípcios crerem também nele, tá? Porque muitos egípcios, nós temos que entender isso aqui também. Quando nós olhamos as manifestações dessas pragas, nós olhamos como sendo feridos somente os egípcios, mas eram aqueles que criam, os que criam na mão de Deus, esses recebiam livramentos. Independentemente se fosse egípcio, se fosse hebreus, tá? Independentemente, tanto é que a gente vai ver que na saída do povo, vai sair uma grande mistura de povos juntamente, tá? Com o povo hebreu, vão sair, são esses aí, principalmente esses aí, que vão trazer ruína para o povo no deserto. Quando o texto fala, como é que é? O povo, quando eu estou lendo o Êxodo de vez em quando eu dei uma passadinha lá, eu ficava prestando atenção mesmo, um povo que eles falam, não tem um povo retirado? É esse povo, povo egípcio que acreditou. Era o povo que acreditou. Então ali não era simplesmente porque Deus, ele quando nós pensamos na Hesed, ou seja, na graça de Deus, quando nós pensamos na graça de Deus, que é Hesed no hebraico, a gente pensa em graça de Deus somente para o seu povo. Mas na verdade a graça de Deus, ela envolve todo aquele que crê nele. E isso não foi diferente no Egito, tá? Isso não foi diferente no Egito. Não foram todos os egípcios que pereceram. Não foram todos os primogênitos do Egito. Foram os primogênitos daqueles que não creram, tá? Então alguns egípcios eles criam na manifestação de Deus e eles receberam um livramento e o fato é que eles sair. E esta mistura de gente, este vulgo que sai, vai ser principalmente os que vão, dentro da fraqueza do politeísmo, levar o povo a muitos murmúrios no deserto contra a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Porque mais que eles creram na mão deste Deus que está se manifestando, para eles ainda pode ser qualquer um outro Deus que eles não conheceram, que não foi apresentado para eles dentro da cosmogonia egípcia, dentro do panteísmo egípcio. Então na mentalidade deles é apenas mais um Deus aí, e esse se revelou com sinais. Então se o povo hebreu queria esse Deus, então vamos seguir esse povo aí.
Vamos atrás dele, porque a mão desse Deus diferente, ou esse novo Deus, né? Ou esse novo Deus, né? Não é isso que vai ser falado dos discípulos. Eles pregam, estão pregando um novo Deus, né? Uma nova doutrina. Na verdade, estavam pregando sobre o Evangelho do Reino, tá? E eles viam como fosse uma nova doutrina. Na verdade, não era. Era o que os profetas e a Torá já havia anunciado anos e anos atrás, né? Então, tem essa peculiaridade aí desse povo que sai junto de fazer esse povo que crê no Senhor, infelizmente, e se afastando, às vezes, do verdadeiro Deus, né? Ou desacreditando o Senhor. Êxodo capítulo 8, versículo 1 ao versículo 15, nós temos a praga das rãs, né? Nessa praga, Deus está confrontando o Deus Equite, que tinha forma de rã, e era considerado o Deus da ressurreição no Egito. E o relato bíblico vai dizer que o Egito ficou tomado pelas rãs. Deus está mostrando que o Deus Equite não tem domínio algum sobre as rãs, pois as mesmas eram apenas criaturas que, como todas as outras, está no controle e domínio do Deus único e verdadeiro. Então, quer dizer, aqui, o que a gente entende? A gente entende que, crendo, por quê? Porque nesse período aqui, que Deus está manifestando essa praga, não era o período de proliferação de rãs. Eles tinham esse Deus rã, mas havia um período do ano em que havia a proliferação das rãs do Egito. E aí eles tinham como se fosse este Deus, tá, que estava trazendo essas rãs à vida. Na verdade, aqui Deus está trazendo essas rãs justamente no período em que não tinha que ter rã em lugar nenhum. Para quê? Para mostrar que Ele é o Deus que está no domínio de toda a criação e criatura. É o Deus Todo-Poderoso. Então aqui Deus ele se manifesta aqui, mostrando para o povo egípcio que, na verdade, quem tem o domínio de todas as criaturas é o Deus Criador dos céus e da terra. Deus abençoe nossa irmã Rosiane e nosso irmão Valdemir. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí. Êxodo capítulo 8, versículo 16 a 19, nós temos a praga dos piolhos, que também é uma coisa que os egípcios, né, eles tanto abominam tal praga que um dos costumes do Egito é raspar a cabeça, tá? Então todos, como a gente vê aí nos desenhos, nos filmes, né, nos gravuras, nós vemos os egípcios, né, principalmente os sacerdotes deles, com a cabeça raspada, tá? Então vamos entender isso aí, ó. Nesta praga, Deus estava mostrando para o Egito o seu poder sobre a areia do deserto e de toda a terra, solo, onde os egípcios consideravam a areia do deserto sagrada. Para eles havia também um costume entre os sacerdotes do Egito de rasparem suas cabeças, faziam suas barbas e se vestiam com roupas brancas, pois não podiam prestar culto com seus corpos maculados com a praga dos piolhos que tomaram conta não só da areia do deserto, como também de toda a terra do Egito, e causando feridas entre todos os habitantes do Egito, ou seja, todos os egípcios, bem como em todos os seus animais, maculando com isso os sacerdotes, impedindo a eles de prestarem qualquer tipo de culto, mostrando que o único digno de culto e sempre será o Deus vivo, tá? O Deus vivo. Por quê? Porque nós vemos que quando Deus ele vai enviar Moisés a Faraó, o pedido de Deus parece um pedido até um pouco meio estranho. Deus vai falar assim, ó, deixa o meu povo ir para que vá para o deserto e me adore. Porque para os egípcios, adorar no deserto era uma coisa assim muito sem sentido, devido a esse costume aí das pragas, dos piolhos, né, que assolava. Então Deus ele vai do deserto, das areias do deserto, tá? Com o poder dele através da ação de Arão e Moisés, ele vai trazer essas pragas aí para confrontar
este Deus aí e impedir que esses sacerdotes venham fazer culto neste período aí que eles estavam dentro do período cultico deles, tá? Então Deus ele vai intervir, não vai haver culto, não vai haver culto a este Deus aí prestado pelos sacerdotes aí. Êxodo capítulo 8, do versículo 20 a 32, nós temos a praga das moscas. Segundo alguns teólogos, essa praga teve não só o mesmo efeito, como trouxe morte no meio do povo do Egito. Usando o texto de Salmos 78, 45, está escrito assim: Eles mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Então Deus ele vai estar sempre confrontando aí um Deus egípcio, impedindo de que este Deus ele seja venerado neste período aí de adoração. Êxodo capítulo 9, do versículo 1 ao 7, morte do gado entre todo o Egito. A quinta praga que destruiu os animais foi um ataque contra Hathor, considerada a deusa mãe do Egito, que tinha a forma de uma vaca, Raps, que era considerado o deus da fertilidade, Minebs, que era um deus em forma de touro, que era venerado em Heliópolis. Todos esses deuses foram vencidos pela praga nos rebanhos, mostrando não só aos egípcios, como também aos hebreus, que estavam contaminados com a idolatria panteísta do Egito. Êxodo 32, nós vamos fazer essa conferência aqui, de que só o Eterno é Deus verdadeiro. Vamos fazer a conferência desse texto aqui, Êxodo 32. Êxodo 32, 1 a 13. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e desceram-lhe e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acendeu o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que não de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te da tua ira e do teu furor e arrepende deste mal
contra o seu povo. Lembra-te de Arão, Isaque, lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, teu servo, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissestes: multiplicarei a vossa semente com as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, que tenho dito, para que a possuas por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então aqui nós vemos que o povo, eles ainda estavam com esta mentalidade, nessa divindade, né, em forma de vaca, de touro, de bode, de ovelha. Então eles estavam, então quando eles pediram, né, a Arão, disseram: faça-nos deuses. Então quando eles declaram: esses são os teus deuses, fazendo alusão a este Deus aí, a esses deuses aí que foram derrotados nesta praga aí que Deus ele manifestou no Egito, matando todos os gados do Egito, tá? Êxodo capítulo 9, versículo 8, 12, a praga das úlceras. Nesta praga Deus vai mandar feridas que vão causar um mau odor. Nesta praga foi vencido o deus Umotep, que é o deus da medicina, que ficou impotente diante da ação do Deus verdadeiro. Então esse Umotep aí era o Deus que curava principalmente desse tipo de coisa, sarnas, úlceras, né? Então quando alguém dentro do Egito tinha o que na Bíblia vai chamar de lepra, quando eles começavam com esse processo de sarnento, eles procuravam os sacerdotes egípcios para que pudessem fazer um culto, prestar um culto, invocasse esse deus Umotep, para que esse Umotep pudesse os livrar dessas úlceras. Nada mais, nada menos era que os sacerdotes eles faziam uso de técnicas medicinais. Eu acho que esse Deus Umotep aí, eu acho que tem uma das igrejas lá de Apocalipse que adora esse Deus aí, ó. Umotep? Que eu acho que ele tem um símbolo ainda da cobra, por isso que... Não o Umotep, não, lá é o Asclépio. Ah, o Asclépio. É o Asclépio, na igreja de Esmirna. Na igreja de Esmirna. Então ele é adorado lá, mas lá é o Deus da cura também. Da cura. Eles têm como se fosse o Deus da cura. Já é um Deus grego, né? Pareceu. Já é um Deus grego. Então mas assim, a ação, né? A ação que esse suposto Deus, ele faz através da medicina, a cura, né? Tanto é que os sacerdotes, eles eram responsáveis a invocar esse Deus Umotep para o que estivesse enfermo, mas na verdade eles faziam uso de técnicas medicinais da natureza, e ali eles conclamavam que aquela técnica medicinal nada mais foi que a ação desse Umotep aí, e aí o povo cria, né? O povo acreditava nisso aí, porque era um povo leviano, porque, né, quando há uma questão de politeísmo, o politeísta ele é muito fadado a se render à crença dele, muito mais do que os monoteístas. Os politeístas, às vezes, eles acreditam mais nas suas divindades do que muitos crentes que acreditam no próprio Deus Todo-Poderoso. É uma coisa terrível. A fé deles vão, assim, claro que é uma fé cega, não é uma fé sem fundamento, porque não é algo que... É algo que, se você procurar o fundamento do surgimento, vamos pôr assim, do surgimento deste Deus, nós vamos achar quem começou com a veneração desse Deus. Mas quando nós vamos buscar no surgimento do nosso Deus é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então é um Deus que sempre subsistiu, ele subsiste em si mesmo, né? Não tem quem o criou. Já os politeístas, né? Os politeístas, eles têm esse fundamento, porque vai ter um Deus gerando outro Deus, né? Aquela coisa que nós falamos das cosmogonias, tanto do grego, quanto também de toda a Ásia ali, aquele continente asiático, europeu ali, eles tinham nessa época essa dificuldade. Aí foi se desenvolvendo as religiões e cada um foi apurando, mas quando nós vamos para vamos colocar assim, né, entre aspas, quando nós vamos para a religião
hebraica, no caso do judaísmo, quando a gente vai para o judaísmo estudar os preceitos e nós vemos os fundamentos, aí nós vamos ver que na verdade aí não é o homem que está trazendo Deus à existência, é Deus que está trazendo o homem à existência. E não por um fato de uma guerra entre deuses, como acontece nas cosmogonias pagãs. São guerras de deuses que vão gerando outros deuses e através da morte desses deuses vão surgindo a natureza, as criações, tudo surge através da morte de um deus ou manifestação de um deus. Mas quando nós vamos para a criação verdadeira de Deus que nos traz a revelação da Escritura Sagrada, nós vamos ver que Deus ele vem criando pelo poder da sua palavra sem conflito a nenhum outro Deus. Por quê? Porque ele é o único verdadeiro, nós vimos em Isaías 45:5. Ele é o único Deus, não há outro fora dele, né? Nunca haverá. E aí depois aí já gera a questão da trindade, que já é outra coisa, que a gente vai ver lá, que é Elohim, que é o nome plural de Deus, e essa coisa toda, que a gente já passou por essas informações aí, né? Então, era a última? Deixa eu ver. Êxodo capítulo 9, 22 e 35. A praga da saraiva ou granizo, diferente da praga que matou o gado que estava no Egito, descrito na quinta praga, essa vai agir sobre os que estão no campo, matando todos os animais e até homens que forem achados no campo. Por isso a ordem de se recolher tudo que está no campo para a sua casa, para salvá-los da praga. Êxodo capítulo 9, do versículo 19 a 21. Nesta praga foi vencido a deusa Anutis, que era a deusa do céu, Ísis, deusa da vida, e Sete, considerado o protetor da colheita. Então, na aula passada eu estava falando sobre o escrito de Filo, no filme que foi embasado no livro de Filo, no relato de Filo dos Hebreus, ele coloca aquele, o faraó do Egito, do período do nascimento de Moisés e da sua educação, como sendo o Sete, que era este deus da colheita, também considerado Deus Sol. Tá? Então, no livro de Filo, acerca dos Hebreus, falando da vida dos Hebreus, ele vai mencionar este Sete, tá? Que é justamente que dele vai surgir o Ramsés. E o Ramsés II aí se torna não um nome, mas um título, tá? Um título. E algumas bíblias de estudos, elas trazem essa informação também, tá? Algumas bíblias de estudo aí vai trazer essa informação sobre Ramsés, o nome da cidade que levou o nome desse monarca, desse período, e aí sucessivamente. Mas aí Deus ele está confrontando, né, com a morte do gado no campo, dos homens, o Sete, tá? Que é o Deus do campo, Deus da colheita. Essa praga era por si só um milagre, visto que naquela região, por potencialmente sem chuva, a deusa do céu foi humilhada pelo Deus vivo, que irrompe os céus com grande saraiva e grandes granizos. Ísis, a deusa da vida, ficou impotente diante da morte causada pela praga mandada por Deus, que matou tanto animais quanto homens, que não atentaram para a ordem que se recolherem em suas casas com seus animais. Então, o livramento poderia acontecer para qualquer um. É aquilo que nós falamos da Hesed de Deus, da graça de Deus, que vai envolver, né, todo o ser humano. Então, a graça de Deus ela não é manifesta somente no Novo Testamento, ela já é manifesta desde a eternidade. A graça de Deus é manifesta, visto que o texto já vai nos dizer que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Isso é graça, né? É a graça de Deus. E Sete, protetor das colheitas, também foi derrotado, pois não pôde fazer nada para proteger as ervas do campo, as árvores que foram destruídas pela chuva de saraiva e fogo, que correu todos os campos do Egito. Êxodo capítulo 9, versículo 23 a 25. Êxodo capítulo 10, versículo 1 a 20, a praga dos gafanhotos. Essa praga é a continuação do ataque contra Ísis e Sete, destruindo o restante da erva que restaram no campo, pondo perigo à vida no Egito. O gafanhoto tem um poder de destruir a planta
consumindo até o caule da planta. Que coisa terrível, né? Então ele vai destruindo a planta do seu, vamos colocar dentro dessa, né? Figura de linguagem, do topo da cabeça à planta dos pés. Come tudo. E ali não era simplesmente esses grilinhos que a gente vê aqui, né? Esse grilinho verdinho, bonitinho, né? Pega, não, o gafanhoto lá, a coisa era uma praga bem, né? Tanto, é tão terrível que quando a gente vai para o livro do Apocalipse, João ele vai dar alusão de demônios que têm, né, aparência de gafanhotos, né? Então, causa de gafanhotos, então mostrando que o poder que esse gafanhoto tem de destruir, tá? De destruir, o poder de destruição deste inseto, tá? Deste inseto que se manifestou, né? E coisa também que isso aí foi manifestado por Deus, porque havia o período, tá? Então todos esses animais ou insetos, todas essas pragas, havia um período em que se acontecia e foi acontecendo fora do período, tá? Então Deus foi mostrando para eles que Ele é o Deus que age na natureza, independentemente fora das estações, épocas e tempos. Se Ele resolve agir, Ele vai agir com chuva na época de seca. Ele vai agir com seca na época de chuva, que é o que aconteceu quando Elias vai profetizar. Seca, ele profetizou seca simplesmente no período em que tinha que chover para encher as afluentes do Rio Jordão. Era naquele período que choveria, então, segundo a ordem de Deus, não vai chover durante 3 anos e meio. Não choveu. E não choveu. Então Deus reteve o poder, né? Deus reteve a estação do tempo para mostrar para o povo dele que Ele é o Deus que tem poder sobre a natureza. Louvado seja o nome do nosso Deus. Êxodo capítulo 10, do versículo 21 a 23, temos a praga das trevas ou escuridão. Vamos ver, ó. Nesta praga foram humilhados o Deus do sol, Ra, Atenatum e o próprio Faraó, que se considerava a encarnação do Deus Sol, Amon-Ra. Vemos que desde a primeira praga, o Eterno vem fazendo diferença entre os que eram seu povo e os que não eram seu povo, poupando a terra onde os hebreus se encontravam. Êxodo capítulo 6, 7. Vamos ver aí, ó. Êxodo 6, 7. E eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Êxodo capítulo 8, 22, 23. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. 9, versículo 4 e versículo 26. E o Senhor fará a separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. Versículo 26. O Senhor, na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Capítulo 10, versículo 23. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Capítulo 11, versículo 7. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde o homem até o animal,
para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então Deus, ele fez separação aqui entre o seu povo, mas é aquilo que eu disse, se um egípcio entrar na casa de um hebreu, ele escapa da praga, porque a promessa estava com o povo. Então Deus, quando ele traz as trevas, a terra de Gósen, porque essa terra foi justamente a localidade escolhida por José para que o povo pudesse morar e ali eles pudessem cuidar dos seus gados, tá? Porque como nós explicamos, né, por causa daquela guerra entre os Ixos, eles não ficaram assim bem quistos com criadores de gado, de ovelha. Então por isso que nós temos um texto que vai dizer que os egípcios odiavam pastores. Eles odiavam pastores justamente, não é por causa do que eles criavam, era por causa dos Ixos, que eram criadores de gado, eram pastores e venceram naquele período. Então por isso que o texto vai dizer que eles odiavam pastores, tá? Então tem gente que pega esse texto aí fora do contexto, o gente que odiava pastor, por isso que tem nego aí odiando pastor, que não sei o que, né? Faz uma coisa, assim, que tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É difícil demais. Então não entende o contexto da história e sai falando umas coisas que não tem nada a ver, nada a ver. Devemos levar em consideração que entre essas 9 pragas, Deus agiu sem requerer nada de seu povo. Fez tudo para mostrar que Ele é o único Deus que tem poder sobre toda a natureza e que não há outro Deus. Entretanto, na 10ª praga, Deus dá uma ordem a Moisés de que seja celebrada a Páscoa. Então, a celebração da Páscoa, ela vai ser um sinal, tá? Um sinal de partida, né? Onde o povo, eles vão ver a ação de Deus através da mortandade dos primogênitos do Egito. Mas haverá um pedido de Deus, né? Sacrificar o cordeiro segundo o número de cada casa, e que esse cordeiro dê para os membros da família. Se houver uma família menor, ela pode se agregar a outra família que vai ter em sobra, mas estarão todos dentro da casa, segundo a ordem de Deus, onde passando-se o sangue nos umbrais das portas, Deus estará passando por cima, tá? Então, esse passar por cima é a celebração da Páscoa. Deus abençoe nosso irmão Daniel. Vamos ver aí, ó. Êxodo capítulo 11, versículo 1 a 10, capítulo 12, versículo 1 a 33. A morte dos primogênitos e a instituição da Páscoa. A visitação final mostrou que Deus não era a força controladora apenas da natureza, mas também da vida e da morte. Essa praga mostrou que o Deus dos hebreus era maior que Osíris, o Deus dos egípcios que dava a vida. A Páscoa foi originalmente uma festa para aqueles que seriam libertados do cativeiro egípcio pela obediência direta a Deus. Serviu como a prova dinâmica, direta e final da presença e do cuidado protetor de Deus. Então este Deus da vida, Osíris, e confrontou também, que eu esqueci de pôr aqui, o Socar. Socar era o Deus da morte. Era uma divindade com corpo de homem e cabeça de raposa, feito com marfim negro. Então este Deus, Socar, ele era o Deus da morte. Então Deus ali vai confrontar o Osíris, o Deus da vida, e o Socar, o Deus da morte, que o faraó cria que este Deus da morte, ele podia, através de um sacrifício, não operar a morte. Não operar a morte, senão não levar um ser vivo da terra do Egito se fosse feito a ele um sacrifício. Mas nenhum sacrifício, tanto para Osíris quanto para esse Socar, teve efeito contra a mão de Deus, né? Então aqui Deus ele vai trazer juízo nessa praga final aí, mostrando o seu poder sobre a vida e sobre a morte, porque nele está o poder da vida e o poder da morte, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele vai também agir com isso, tendo o poder da morte e da vida. Ele vai dizer que ninguém tem poder de tomar a minha vida, mas eu tenho o poder de dá-la, né? Mostrando que ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder, o poder da vida e da morte. E aí nós vamos continuar
A Páscoa marca um novo começo para o povo escolhido. Inicia também um novo calendário. Ou seja, um calendário que nós não estamos nele, né? Nosso calendário é o calendário gregoriano, que ele foi mudado, né? Num certo concílio. E aí, mas o calendário dos judeus, eles têm dois tipos de calendário, tá? Eles têm o calendário civil e o calendário religioso. Do calendário religioso é o calendário que eles usam para mostrar. Esse calendário religioso é o calendário onde vão ser celebradas todas as festas, e através deste calendário que eles vão também dizer de onde se iniciou o dia da criação, tá? É daí deste calendário religioso que eles vão trazer essa informação. O calendário mostrando que o sofrimento ficaria para trás e que uma nova vida se inicia diferente do cativeiro, agora com a presença do Deus verdadeiro, que com mão forte e braço estendido, tira seu povo do Egito, manifestando sinais prodígios nos céus e na terra. A Páscoa é celebrada no mês de Nisan, também chamado Abib, março e abril. Entre março e abril. E aí, dentro do calendário gregoriano, né? Gregoriano, nós aí temos a celebração da Páscoa no dia 25, 14 de abril. Só que o nosso calendário, ele não concorda com o calendário judaico. É totalmente fora, tá? Então nós temos, depois a gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão das festas aí, e a gente vai ver como é que funciona essa questão de calendário civil e calendário religioso. É caracterizada pela escolha de um cordeiro que é sacrificado 4 dias depois e comido como parte comemorativa de uma refeição maior. Aí quando vai dar alusão a esse 4º dia, aí vai usar ali dentro do hebraico a letra Dalet, que quer dizer porta. Então ali a porta de escape está sendo feita justamente com a celebração da Páscoa. Por isso que Jesus, ele vai dizer que ele é a porta. Tá? Ele é a porta. Por quê? Porque justamente nesse 4º dia aí de celebração do sacrifício, é que se abre a porta para a saída do povo do Egito. E Jesus é a porta que nós também saímos do Egito, do mundo, do pecado, com a mão do Senhor que foi estendida no Calvário. Louvado seja Deus. A Páscoa representa libertação e novo começo. Em muitos de seus elementos, é um tipo de Cristo, nosso Redentor, o Cordeiro de Deus. Derrotado pelo Deus Todo-Poderoso, Faraó deixa o povo de Israel sair, e este sai com grandes riquezas, despojos, despojando os egípcios. Êxodo capítulo 12, versículo 35 e 36. Ou seja, o povo está sendo indenizado por todo o período que eles foram escravos, que eles trabalharam de graça, foram trabalhar forçosamente. Então Deus, não, vocês vão sair, mas vocês vão sair com todos os seus direitos trabalhísticos na mão. Então eles foram despojando, e o texto vai dizer que os egípcios, né, davam eles, empurravam eles, vai, sai logo, sai rápido, sai rápido. E foi empurrando ouro, prata, cobre, metal e joias e todo tipo de metal precioso, e o povo foi saindo rico, e saiu um povo rico. Aquele povo saiu rico ali do Egito. Glória a Jesus. Então aí nós finalizamos aí essa primeira parte, ou primeira apresentação do Êxodo, e nós vamos dar continuidade aí na próxima aula e no nosso segundo, continuando aí, tá? O panorama do Antigo Testamento, e aí nós vamos entrar também na estrutura do Êxodo aí também, permitindo o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus, nossa irmã Rosiane, nosso irmão Valdemir, nosso irmão Dani Telling. Amém, irmão? Perdoa aí, viu? A visão não está muito boa não, mas Deus abençoe, viu, irmã Dani? Em nome de Jesus aí. Continue conosco aí nas próximas aulas aí.
gente vai olhando para a história, vai olhando para a Bíblia, a história abre a mente. Igual o senhor falou desse negócio aí que os egípcios não gostavam de gado. O contexto ali, o contexto interbíblico, ele explica bem, ele, assim, se olha para a Bíblia e olha para o contexto interbíblico, você vê que tem a ver com o contexto que está na Bíblia. Ué, porque, né, eu pegar o texto aí, falar que os egípcios não gostavam de